Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Descomplicando a Bariátrica. Você já sabe, o nosso canal está aqui para tirar todas as suas dúvidas de maneira simples, leve, descontraída, porque tem um monte de gente com dúvida, não tem, doutor? Tem sim. E aí o nosso objetivo aqui é esclarecer essas dúvidas aí e deixar mais tranquilo para todo mundo. Meu parceiro, doutor Mário Flamini Júnior, um dos maiores cirurgiões que a gente tem aqui em São Paulo, né? Que, enfim, estudou fora do Brasil. Aí você volta lá no primeiro episódio que você vai ver um pouquinho do currículo do cara, você vai falar assim, não tá carregando, tá pesado demais. Doutor, no último episódio, eu perguntei para o senhor o seguinte, quando a gente chega para fazer uma cirurgia bariátrica, os médicos falam assim, olha, você precisa emagrecer para fazer uma cirurgia. Mas, doutor, se a gente já não está conseguindo, se já procurou um médico, por que não consegue emagrecer? Como é que vai emagrecer para fazer cirurgia? Então, vamos lá. Ninguém vai falar para você, para chegar um obeso lá e emagrecer a ponto de não precisar operar, né? Quando a gente fala em cirurgia, a gente está falando de riscos, né? E um paciente obeso, por si só, ele já é um paciente com mais risco do que o normal. E tem as comorbidades junto. Então, você pega um paciente obeso, diabético, hipertenso, com apneia do sono. Então, é um paciente grave. Então, se a gente consegue perder peso para a cirurgia, perder 5%, 10% do peso, ele não vai ficar magro para não precisar operar. Mas ele vai para a cirurgia com uma condição muito melhor. Então, a gente reduz risco, reduz chance de complicação. Então, é nesse sentido, é importantíssimo perder peso para a cirurgia. Doutor, é muito importante, tá? O senhor está falando, eu acredito, mas e aquela despedida da churrascaria, lá vem ele com aquela despedida da hamburgueria, como é que faz? Então, justamente isso. Não que eu tenha feito, hein? Não, imagina, não deve ter feito, não. Mas, ó, você virou pra mim num outro episódio, você falou assim, que você come o lanche hoje eu como. Então, assim, você deixou de comer? Não. Precisava fazer despedida? Ah, doutor, a gente nunca sabe como vai ser, né? Então, é isso que eu tô te falando, a gente tá aqui pra explicar pras pessoas. Então, assim, não precisa de despedida. Não essa despedida aí, ela só vai prejudicar mais. Então, assim, é o momento que o paciente ele tem que abraçar a causa mesmo. Falar, não, o médico me orientou, o doutor Mário me explicou, eu preciso fazer. Começa a fazer uma caminhadinha, começa a fazer uma atividade, eu não consigo caminhar. Faz outra coisa. Mas já começa a movimentar, começa a mexer. A fisioterapeuta, ela passa o exercício antes. Ela orienta, ela ensina como que você tem que fazer, como que você vai levantar da cama no pós-operatório. Você já tem que começar andando. Então, assim, se você vai preparando o seu corpo, o seu espírito vai ficando mais propício para a cirurgia também. E a tua recuperação vai ser melhor. Vai entrando aqui, né? Vai entrando aí, pô. É assim. Doutor, hoje nós vamos falar de tipos de cirurgia bariátrica. Tenho certeza que você tá aí do outro lado também deve estar pensando assim, tipos? Mas espera aí, a vida inteira eu ouvi que só tem um tipo de bariátrica que corta o intestino, emendam ali, dá um nó, chega aqui no cérebro, volta. Sabe aqueles pirulitos do Chaves que tinha quando era criança? Porém, eu fiz uma pesquisa rápida e eu descobri que tem sleeve, bypass, banda gástrica, derivação biliopancreática, eu acho que eu falei esse nome certo. Enfim, deve ter mais uma infinidade aí. Existe tudo isso mesmo? Vamos lá. Existem vários tipos de cirurgia bariátrica, tá? Cada uma tem um enfoque um pouco diferente. E hoje em dia as cirurgias são um pouco diferentes, aliás, bem diferentes daquelas que surgiram no início, tá? Então, 30, 40 anos atrás, eram cirurgias mais desabsortivas. O que é? Vamos lá que eu vou explicar. Desabsortivo é o seguinte, o paciente come, mas absorve muito pouco. Então, ou seja, os nutrientes, a vitamina C, sei lá, B12, ferro, essas coisas. Isso. Então, o que acontecia? O paciente, com o passar do tempo, ele ficava desnutrido. Muitas vezes ele se mantinha obeso, mas desnutrido, numa desnutrição grave, muitas vezes.
E era obrigado até reverter a cirurgia, transformar isso aí num outro tipo de cirurgia ou desfazer a cirurgia mesmo. Tá? Porque os problemas nutricionais eram muito graves. Então, esse tipo de cirurgia ele caiu em desuso. Então, muitos cirurgiões que faziam essas cirurgias, hoje em dia vão nos congressos e falam assim, ó, gente, esse tipo de cirurgia, eu por experiência própria, depois de fazer tantas cirurgias assim, eu sei que elas não funcionam, então a gente não deve fazer, a gente deve tomar cuidado com a desabsorção, certo? Então, existem as cirurgias desabsortivas, as cirurgias restritivas e aqueles mecanismos que são mistos. Eles vão ajudar na restrição e vão ajudar na desabsorção. Por exemplo, o sleeve. O sleeve ele é uma técnica mais restritiva e ela tem um pouco de desabsorção. Bem pouco, mas ela tem uma desabsorção. Doutor, tá? Sleeve em inglês é manga. Manga. Por que Isso aí, a gente chama de gastrectomia em manga. Porque o estômago, a gente não consegue reproduzir aqui, né, na tela um sleeve aqui para mostrar, depois a gente tenta colocar numa próxima. Mas o estômago você imagina que seria desse tamanho aqui. São mais ou menos um formato oval, assim. O meu acho que era assim, ó. O seu era desse tamanho aqui. Então a gente corta, grampeia, faz um grampeamento vertical e o estômago ele vai ficar fino dessa forma aqui, ó. Como se fosse uma manga. Uma manga, exatamente. Então assim, uma manga de camisa, né? Não uma manga fruta, né? Então a gente consegue restringir o volume. Então o estômago ele fica com a capacidade 70%, 80% menor. Então o paciente ele vai comer menos e vai atingir a saciedade. Quando a gente faz essa retirada dessa parte do estômago, tem uma quantidade de hormônio que dá fome, chama grelina, esse hormônio ele vai diminuir, certo? Então o paciente ele vai atingir a saciedade e ele vai ter menos fome também. Tá? Então assim, mas então essa técnica é excelente, ela é perfeita. Ela não é perfeita, nenhuma técnica é perfeita, né? Todas têm o seu pró, tem o contra. Mais uma vez, a importância da gente individualizar para cada paciente. Mas, por exemplo, seu caso, a gente fez o sleeve. O que eu falei para você antes da cirurgia, quando eu fui te explicar lá a cirurgia? Falou tanta coisa que eu nem lembro. Mas eu falei para você a questão do refluxo. Eu falei, se você tiver refluxo... Lembra? Lá nos exames. Lá atrás. Então eu falei assim, isso aqui pode ser uma possibilidade para você. Mas se você tiver um refluxo grave, a gente não vai optar por esse procedimento. Então, assim, é um problema. O sleeve, a gente sabe que 30% dos pacientes vão desenvolver refluxo. A maioria a gente consegue tratar e vai tudo bem. Mesmo quem não tinha, depois de operado, vai desenvolver? Vai desenvolver. Meu Deus, que eu não esteja nesses 30%. Isso, então assim, mas a maioria a gente consegue tratar com medicamento e ele vai bem. Alguns não conseguem tratar com o medicamento e a gente tem que usar algum artifício para tentar controlar esses sintomas, tá? Então, na maioria das vezes, quando acontece isso, a gente acaba convertendo essa cirurgia para um bypass, tá? O bypass ele já é um procedimento misto, então a gente faz uma restrição e promove uma desabsorção no paciente. Isso aí com o efeito metabólico mais proeminente, então o paciente ele tem... Volta tudo, virou matemática na minha cabeça. Por quê? O que é o bypass? Então, o bypass a gente diminui o tamanho do estômago. Entendi. Então a gente isola ele do estômago maior. Fica um estômago pequenininho assim, de mais ou menos 4 centímetros, 5 centímetros. Isso aqui de estômago? Só isso aí. Ele vai ficar mais ou menos desse volume aqui assim, desse tamanho. Não cabe nada, nem uma maçã. Cabe sim. Então, assim, o paciente come, no final de um ano aí, tá comendo 300 gramas, 400 gramas por refeição. Não é assim, pouco, né? Então, assim, quando a gente faz esse isolamento do estômago, que a gente deixa o estômago excluso e a comida não cai ali, não cai no duodeno, a gente tem um efeito metabólico importante. Então, o paciente ele diminui a grelina, aumenta o GLP-1, melhora o funcionamento pancreático pela diminuição do peso, pela diminuição da resistência insulínica periférica. Então, assim, é uma cirurgia que tem um potencial muito bom para tratamento de diabetes, para controle do diabetes, tá? Então, assim, mas ela é perfeita, igual eu falei do sleeve. Então, essa cirurgia é perfeita, ela não é perfeita. Justamente, o estômago estava lá por um motivo. Ele tem a função de quebrar a comida,
Ele tem a função de digerir, iniciar a digestão da comida e a absorção de algumas substâncias, tá? Então, assim, quando a gente faz esse isolamento e deixa o estômago excluso, sem cair a comida lá, então a gente diminui a absorção de ferro, de vitamina B12, de zinco, selênio, magnésio, enfim, um monte de nutrientes. Então a gente pode criar uma situação de desnutrição para o paciente depois da cirurgia, a gente pode. Só que a gente tem maneiras de evitar isso aí. Como que é? A boa alimentação, então comer comida boa, com qualidade, comer arroz, feijão, carne, salada, legume, fruta. Tomar reposição de vitaminas, tá? Isso é importantíssimo. E fazer atividade física. A atividade física ela é fundamental para aquele paciente que quer ter um resultado sustentado ao longo do tempo. As pessoas não acreditam. Eu comecei minha atividade física com 15 dias. 15 dias, é isso aí. Então a cirurgia ela dura o tempo de internação é um dia, né? Você opera num dia, vai embora no outro. Com uma semana já está dirigindo, com 15 dias deve começar a atividade física. Não, e o médico falou, uma semana dirigindo. Eu esperei uma semana. Esperou, né? Olha lá. Aí depois a gente vai descobrindo as artes que eles fazem, né? Não, eu tentei pedir tudo por aplicativo. Mas assim, eu só dirigi dentro do próprio condomínio para buscar um negócio no mercadinho, uma coisa assim. Juro que não fiz uma viagem longa, não. Eu tô acreditando. Agora eu acredito em tudo que você fala. Ô, doutor, não, tem uma pergunta. É uma pergunta meio chata. É verdade? Mas a gente tá aqui para perguntar, não é, gente? Que quem faz bypass, quando vai no banheiro, fica um cheiro insuportável. Então, isso aí era a regra naqueles pacientes que faziam aquelas cirurgias desabsortivas. Aquelas tá? antigonas. Porque a comida não digeria, então saía aquele cheiro horroroso. E não só o cheiro no ambiente, porque né? constrangia até as pessoas, né? Ficava cheiro na pele, o cheiro no suor, o hálito, né? Então, assim, tinha aquele problema de cair dente, cair unha, cair cabelo, tudo mais. Hoje, o bypass ele é uma cirurgia que não altera tanto o hábito intestinal. Então, quem é ressecado, continua ressecado. Quem tem intestino solto, continua com o intestino solto. Tá? Então, isso aí não muda muito, não. Tá? Então, assim, a gente tem que ver, assim, entender qual é o contexto que as pessoas recebem informação. Porque às vezes falam, operou um parente meu lá 30 anos atrás... E aí ele teve que construir um banheiro para fora de casa porque ninguém conseguia ficar lá dentro. Então, assim, é diferente. Tem uma evolução na terapia, uma evolução na cirurgia ao longo do tempo. Eu tive uma amiga que fez essa cirurgia há muito tempo atrás e isso acabou criando nela uma certa resistência de nem sair de casa, porque se eu precisar ir ao banheiro, eu vou morrer de vergonha das pessoas que estão. E ela foi ficando muito retraída. Exatamente, você criou um problema social para ela. Né? Então, ela ficou retraída, não quer sair de casa. Às vezes isso aí pode gerar até uma depressão, alguma outra coisa nesse sentido aí. Doutor, e o que é banda gástrica? Então, a banda gástrica é um mecanismo que a gente usa como se fosse uma cinta. Coloca em volta do estômago e ele é inflável, então ele aperta. É o chamado anel? Não é o anel. O anelzinho era hoje em dia a gente também não usa mais. O anel era um anelzinho de silicone mesmo que a gente colocava em volta do estômago para restringir a quantidade ainda mais. Então o paciente ele comia, batia nesse anel, ele tinha uma dificuldade de esvaziamento gástrico. Então ele sentia mais repleto ali por mais tempo. Só que a gente começou a observar ao longo do tempo que o anel ele tinha um grande problema. O paciente não conseguia comer carne. Então ele comia, jogava fora. Ou mastigava e cuspia a carne. Então assim... Isso aí prejudicava, isso aí gerava anemia, gerava outras questões alimentares aí. Então, assim, o uso do anel ele foi abolido. Então, hoje é preferível que o paciente coma mais, mas coma melhor, você entendeu? Porque antes a alimentação era muito ruim. Então, ele ficava magro às custas de uma desnutrição. Então, o anelzinho é diferente da banda gástrica. A banda gástrica, a gente não operava o estômago, assim, em termos de redução, cortar o estômago, nada. Você coloca uma cinta inflável em volta do estômago
Então, ela provocava um apertamento, um estreitamento na passagem. Então, o paciente comia, a comida parava ali, ele sentia a saciedade e a comida descia depois de um tempo, certo? Mas é um procedimento que, com o tempo, a gente foi vendo também que a eficiência dele não é tão boa assim. E as complicações que podem acontecer são ruins, entendeu? E difíceis de controlar. Essa derivação Biliopancreática. Isso. Tá. Então, assim, derivação com trava-língua. Então, assim, são outras cirurgias que estão surgindo agora, que a gente ainda não tem a certeza da eficácia, né? A gente não sabe ainda ao certo. Muitos estudos estão sendo feitos, tem grandes equipes fazendo. Não só a derivação biliopancreática, como cirurgias ileais, que a gente fala. São cirurgias que fazem o alimento cair na região do íleo, que é o final do intestino fino. Então, o que acredita? É que se a gente conseguir desviar o trânsito e jogar uma parte da comida ali no intestino fino, no final do intestino fino, a gente já vai ter um aumento daqueles hormônios lá que dão saciedade, né, mais precocemente. Isso aí vai conseguir controlar melhor a sensação de fome e saciedade do paciente, tá? Então, assim, são cirurgias que ainda carecem mais de estudo e aprovação, mas, assim, algumas têm potencial bom, outras mais ou menos. Porém, eu lembro que quando eu te procurei para fazer a cirurgia, primeiro que foram 2 horas de consulta. Imagina 2 horas com esse cara falando, gente. E aí você me mostrou numa tela uma que chamava sutura gástrica. Isso. Se não me engano, a sutura palavra. gástrica endoscópica. Isso. Esse o que é isso? A sutura gástrica endoscópica é um procedimento endoscópico. Então, como se fosse uma endoscopia. Como se fosse uma endoscopia. É uma endoscopia. Só que ele tem um equipamento que a gente acopla no aparelho que ele permite que a gente faça pontos dentro do estômago. Então a gente pega e faz uma sutura dentro, diminuindo o volume gástrico. Então a gente vai suturando aqui por endoscopia e o estômago fecha. Como diria minha avó, vai chuleando o estômago. Vai chuleando o estômago, exatamente. E a gente faz isso por endoscopia. O problema é que isso aí também não é um procedimento permanente. Isso aí não vai durar a vida toda. Quanto tempo, mais ou menos? A gente vê pelos estudos aí que mostra que dura em torno de 2 anos, dependendo de como o paciente faz a alimentação. Se o paciente comer muito e um grande volume logo nos primeiros meses, aí, esses pontos rompem, o estômago abre e volta ao normal de novo. Então, assim, ele é indicado para aqueles pacientes que não têm indicação de cirurgia. Então, paciente obeso que não tem indicação de cirurgia bariátrica. Então, a gente pode lançar a mão desse artifício aí. Então, assim, é um método menos invasivo, a gente faz por endoscopia, o paciente normalmente tem alta no mesmo dia. É lógico que a gente faz isso em ambiente hospitalar, porque ele também não é um procedimento livre de complicações, então a gente faz no hospital, né? O procedimento dura mais ou menos 40 minutos e o paciente tem uma recuperação mais rápida. Porém, para aqueles que têm uma obesidade mais grave, já com comorbidades, não é o mais indicado. Agora, doutor, quando eu te procurei... Da mesma forma que o balão gástrico. É o que eu ia te falar. Você ia perguntar do balão. É que ele não espera molhar os lábios. Quando eu te procurei para colocar balão. Mas isso. Aí o senhor me desencorajou. É porque, igual eu tô falando, você tinha uma obesidade grau 2 e você estava com algumas comorbidades. Então, assim, a quantidade, tudo que a gente vai falar de perda de peso, a gente fala em média. O balão, a gente fala aí de 15%, 10%, 15%, 20%, às vezes, num bom resultado, assim. Claro que tem aqueles que fogem da curva, né? Tem pessoas que têm resultados excelentes com o balão, tem pessoas que têm resultados horríveis, né? Então, assim, no meu entender, assim, o benefício que o balão poderia te trazer ali naquele momento não ia resolver o seu problema. Entendeu? E o balão, ele tem um tempo, né? Nossa, eu ia te falar isso. Alguns amigos colocaram, em menos de 15 dias tiraram. Não, mas aí ele tirou por uma intolerância. Porque falaram que assim, é muita náusea, muita ânsia de vômito, refluxo. Mas isso nos primeiros dias, depois passa.
Primeiros dias quanto? 40 dias? Então, depende. Tem paciente que fica 15 9 dias. meses? Tem paciente que tem isso aí por 30 dias. Ele é uma boa ferramenta também, mas a gente tem que individualizar. E a gente não indica isso aí para aqueles que têm indicação de cirurgia. Tá, o paciente tem um sobrepeso, uma obesidade grau 1, quer tentar colocar um balão para dar uma ajuda aí, é válido. Agora, existem balões que a gente usa por 6 meses, tem balão que a gente usa por 1 ano até. Tem balão ajustável, tem balão deglutível. Uns têm uma característica melhor que a outra. Mas, assim, o que importa é uma boa indicação do procedimento, você entendeu? Teve uma conhecida minha que foi fazer o balão. Na época eu falei, não põe porque não é teu perfil. Não, porque eu quero pôr. Quero pôr o balão, quero pôr o balão. Falei, bom, obesidade você tem, né? Mas não é grave. Então põe o balão. Você quer pôr, mas já tô te avisando, não é teu perfil. Pois, tirou 6 meses depois, tava com 1 quilo a mais. Fez tudo errado. Não mudou o estilo de vida, não fez atividade física, não passou a comer melhor, não passou a se alimentar melhor, e aí não teve um resultado legal. Então, assim, não adianta a gente apostar todas as fichas no procedimento, se a gente não fizer o resto. Isso aí é uma não adianta, coisa que a gente tem que fazer em conjunto. O combo tem que estar junto, né, doutor? Tem que estar o combo junto. Senão... Não tem milagre, não tem uma cartilha para a gente chegar e falar assim, foi assim com o fulano, vai ser assim comigo. É muito individualizado o tratamento e não dá para chegar também para o médico como se fosse um catálogo. Eu quero esse aqui. Isso, exatamente. Não é cardápio. Não é cardápio. Eu acho assim, às vezes a gente pode discutir e o paciente ele chega com uma ideia lá, igual você chegou com uma ideia. Eu peguei e coloquei para você assim, isso aqui, o balão poderia ter funcionado para você? Talvez sim, mas eu entendi ali naquele momento que o balão, pelo teu perfil, pelo jeito que a gente conversou, achei que o balão não funcionaria. Então assim, a gente jogou claro, eu falei, você pode colocar o balão? Pode, mas a chance de dar errado é maior. Se você fizer a cirurgia, a chance de funcionar é maior. Né? Exatamente. Agora, o paciente às vezes pode escolher a cirurgia, se ele não tiver contraindicação a nenhuma, ele pode, entendeu? Eu quero fazer sleeve, tá, mas eu tenho uma esofagite grau C, eu tenho um refluxo violento, uma hérnia de hiato. Meu amigo, você não deve fazer sleeve. Não deve, vamos mudar a técnica. E é difícil convencer o pessoal? Não? Então, às vezes a pessoa não entende muito, né? Você está tentando fazer o melhor, mas assim, eu tenho uma lesão gástrica ali que não está bem definida, eu tenho um histórico familiar já de câncer de estômago na família, aí você vai pegar e fazer um bypass com uma lesão lá que você vai largar, você vai falar, não, gente, não vamos fazer bypass, vamos tentar mudar a técnica, ou se for fazer um bypass, vamos tirar o estômago excluso. Então, assim, a gente tem que individualizar. Às vezes dá para a gente... entrar num acordo e fazer a vontade do paciente, escolher até quando casa ali, às vezes não dá. Então, às vezes não tem condição da gente fazer isso. Entendeu? Muito que bom. Agora, gente, é aquela parte que a gente quer pedir a sua contribuição. Curte lá o nosso vídeo. Dá o joinha. Dá o joinha, porque quando você curte, o YouTube vai entender que aquele conteúdo ele relevante e vai entregar para outras pessoas. E aí, quando você compartilha, é muito legal, porque você faz essa informação circular. E faz pergunta também, né? Pode mandar pra gente. Exatamente, doutor. Porque esse episódio é um episódio que duraria para sempre, né? Porque as pessoas sempre vão ter dúvidas sobre tipos de cirurgia, sobre obesidade e tudo mais. Então, deixa a sua pergunta aqui embaixo pra gente, que a gente vai estar sempre olhando e respondendo. Essas perguntas que vocês fizerem, elas vão gerar novos episódios. Então, assim, quanto mais questionamento a gente tiver aqui, mais capítulos a gente vai poder abrir para discussões, né? E trazer outras pessoas aqui para ajudar também e saber o que realmente é de interesse da população, né? A gente quer te ouvir. Manda a sua pergunta. Valeu! Até semana que vem e vamos que vamos. Aí já acabou mais um, foi tão rápido. Até mais, gente. Tchau, tchau.